Mais uma vez aqui estamos para o nosso café, o nosso programa Café com José. Desculpem aqui mais uma vez da, da vila de Brucfilo. Isto é mais uma cidade com uma vila. Daqui é que fazemos os nossos vídeos deste programa em língua portuguesa e de língua inglesa. O meu nome é José Bernardo e aqui desde do ano 2018, exato, estamos a fazer estes programas em português e inglês. O objetivo é levar a mensagem do Evangelho àqueles que nunca ouviram falar da Palavra de Deus e usamos a internet como um meio de transmitir a palavra. Uh, Na semana passada tivemos aqui, portanto, falámos sobre o que é que falámos sobre a semana passada. Vamos lá ver, recapitular, ok. Aqui está, portanto, falámos de growing, portanto, o crescimento espiritual. Nesta semana vamos falar de um tema um bocado como é que, portanto, o título da mensagem desta semana é a fé, a única maneira de salvação. Portanto, a única via. Portanto, está um bocadinho diferente daquilo que eu... E, portanto, esta mensagem foi tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos e eu vou ler já alguns versos e, portanto, que fez parte da base desta mensagem. Isto foi tirado do capítulo 10, onde eu vou começar do verso 6 até o verso 13. A palavra de Deus diz-nos: mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas no teu coração quem subirá ao céu, isto é para fazer descer Cristo, ou então quem descerá ao abismo, isto é para fazer Cristo subir entre os mortos. Mas que diz a Escritura: perto de ti está a palavra, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para alcançar a justiça, e com a boca se confessa para alcançar a salvação. Pois a Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido. Não há distinção entre judeu ou grego, visto ser o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Pois todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Isto é uma grande passagem de Escritura que nos ensina a maneira de ser salvos e, portanto, vamos começar a desenvolver esta mensagem. Por vezes nunca ninguém vos perguntou, e aqui, portanto, na América é muito fácil perguntar se já estás salvo ou como é que tu tornaste cristão. Portanto, nós portugueses não fazemos muito isso, mas é bastante comum aqui nos Estados Unidos. E, portanto, que perguntou como é que vos tornaste cristão, ou como é que foste salvos, ou a maneira de como vos tornaste cristãos. Estes versos que eu acabei de ler, portanto, dá-nos a resposta. Salvação está tão perto de como o coração e a nossa boca está, portanto, que se confessares com a tua boca e o teu coração e não digas ao Senhor que vais ao céu buscá-lo ou aos confins da terra, portanto, como eu li na passagem dos Romanos. Muita gente pensa que isto é um processo complicado, isto é o processo de ser salvo, mas na realidade é bastante simples. O primeiro ponto desta mensagem, portanto, tirada dos Romanos, as condições para a salvação. Portanto, os versos 9 e 10 que eu li é o fundamento da salvação. Portanto, se confessares ou... o que é confessar? É dizer, portanto, com a boca aquilo que, portanto, que a palavra de Deus diz, portanto, não a contradizer. Portanto, isto é confessar. E também o outro sinónimo é o arrependimento. Portanto, o confessar e o arrependimento vão lado a lado. E, portanto, e Jesus, portanto, disse, Paulo, aliás, nos Romanos, porque se confessares com a tua boca e o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Portanto, crer,
confessar e, portanto, e ver a salvação. Temos, pois, duas condições para a salvação. Confessar é a primeira condição, que diz: se confessares com a vossa boca, aí está. E a segunda é acreditar. Portanto, se acreditares ou creres no vosso coração, que aí está, as duas condições. Confessar é a primeira condição e a segunda é acreditar, como eu disse. Se creres, aí está o que diz o verso 9 de Romanos: se creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Portanto, uma promessa. Aquele que crê não é confundido, isto é, como eu li no último verso, no verso 13, isto quer dizer, não é confundido, não é posto de escárnio, portanto, está seguro na fundação que é Jesus Cristo. Portanto, todo aquele que nele crê não será confundido ou posto de escárnio, como eu disse. E visto ser o mesmo Senhor de todos e rico para todos os que invocam, o que invoca, que chamam por ele, e pois todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, não há acepção de pessoas ou, portanto, grupos especiais como existe, portanto, neste mundo, que, portanto, uns são maiores, outros menores, mas para a salvação todos temos que vir pela mesma porta, que é Jesus. Portanto, ele diz mesmo que é a porta e o caminho, portanto, e a verdade e a vida. Portanto, é ele é que temos que vir, não com a nossa sabedoria e inteligência, mas com a nossa humildade e saber que, portanto, que acreditar e confessar que ele é o nosso Salvador. Portanto, como eu disse, não há grupos especiais para a salvação, todos estamos no mesmo barco, como se costuma dizer. A única coisa que é preciso para ser incluído neste grupo é ter o selo de aprovação. E quem é que dá esse selo de aprovação? É Jesus, portanto, porque ele pagou com o seu precioso sangue há cerca de 2000 por esse preço para nos redimir e, portanto, para adquirir a salvação para nós. Portanto, o pagamento foi feito já há muitos anos. Tu confiar nele, invocar, portanto, o selo de aprovação de Deus é este: o invocar, confiar e no seu nome e ter, portanto, uma realidade simples, mas uma profunda verdade. Portanto, portanto, agora vamos concluir, fazer, portanto, o resumo, incluir todos os aspectos desta mensagem e, portanto, especialmente nesta passagem do Romanos 10, que é uma grande passagem de Escritura que ensina, por exemplo, todo o livro de Romanos é um livro com uma teologia muito avançada e, portanto, explica como a redenção, a salvação, a reconciliação, todas essas doutrinas, explica neste livro. Por exemplo, dá o apóstolo Paulo, que era um judeu e, portanto, um hebreu, portanto, explica porque é que, portanto, os seus conterrâneos, muitos deles nunca conseguiram ou adquiriram, se não conseguiram o termo correto, mas como é que nunca chegaram a ser, portanto, salvos pela fé? Portanto, enquanto Israel que seguia a justiça, não portanto a justiça da fé, mas pela lei, observar a observância da lei mosaica, como se costuma dizer, isto é, pelo caminho da fé, mas pelo caminho das obras. Portanto, se vos lembrar 2 semanas atrás, eu falei sobre aquele indivíduo que no Evangelho de São Lucas, e vem à minha mente agora como foram os dois orar ao templo, e Jesus é que explicou esta história e disse: dois foram para orar, um disse: Senhor, eu não sou como estes, eu faço isto, aquilo, deu o resumo de tudo aquilo que ele fazia, as boas obras. E o outro só disse que o publicano disse: Senhor, tende piedade de mim, um pecador, ou tende misericórdia de mim. E o Jesus disse que o segundo foi justificado, isto é, como nunca tivesse só pediu perdão e a piedade e a misericórdia do Senhor. E, portanto, é precisamente isto que é o requerimento para a salvação, pedir a misericórdia de Deus e para nos perdoar. É sempre, o arrependimento é sempre a primeira coisa que é preciso fazer. Portanto, a pergunta é pelo caminho das obras, porque é que Israel ou parte dos judeus nunca conseguiram, portanto, e
E a Bíblia diz-nos porque tentaram estar justos como Deus pela observância das leis mosaicas e tentarem ser justos pelas suas boas obras, como eu me referi a este indivíduo que foi ao templo, que aquilo que ele fazia, pensava que fazer as boas obras era justificado ou salvo por isso, e a resposta é completamente diferente. Não, e Jesus disse que ele não foi justificado, mas aquele que pediu o perdão. A Escritura diz-nos: eis que ponho isto, portanto, foi tirado, as palavras saíram da boca de Jesus, que tirou de um salmo messiânico, um salmo 118, e diz: a Escritura diz-nos: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, mas o que nele crê nela não será confundido. Portanto, a pedra é Jesus Cristo, ou a fundação, que é ele, quem crê nele, como eu disse nesta passagem, não será confundido. Aí está quem crê que é em Jesus, que é essa pedra. Por vezes nós somos também como os hebreus, queremos estar justo nos olhos de Deus pelas nossas boas obras. Por exemplo, ir à igreja aos domingos, como muita gente pensa, trabalhar na igreja, dar ofertas portanto, e tentar por boas obras. Não quer dizer que isto que seja mau, pelo contrário, mas não é a maneira de salvar. A maneira de salvar é pela fé e pelo arrependimento no trabalho da cruz que nosso Senhor Jesus Cristo fez há cerca de 2000 atrás. Ele acabou o caminho, como ele próprio diz, portanto, não por nossas boas ações, mas pela a sua boa ação, que foi morrer por nós há cerca de 2000 anos. O apóstolo Paulo diz-nos também, não é para aqueles, portanto, a salvação não é para aqueles que tentam ganhar o favor de Deus pelas suas obras, como eu tenho me referido, mas para aqueles que chegam à conclusão que nunca serão bons e nunca seremos. Desde que estivéssemos nem que vivêssemos 1000 anos, portanto, nós já nascemos com o selo do pecado, como é que pelas nossas boas ações tornávamos bons? Não. Temos que ter o segundo, como se diz, nascer outra vez, ter portanto, como ser batizado pela segunda vez, mas pelo Espírito Santo portanto, somente quando o indivíduo põe a fé no Senhor e naquilo que Jesus Cristo fez por nós, então assim é que seremos salvos. Então, como ele diz nos Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, quanto isto fazemos todo aquele que nele crer não será confundido, não será exposto de escárnio, porque a nossa fundação está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra, como diz, eu vou pôr em Sião uma pedra de tropeço. Todo aquele que confiar, aquele que não confiar é uma pedra de tropeço, daqueles que caem que não acreditam, mas aqueles que confiar nele, como eu disse, não serão confundidos, porque estarão assentes, a sua fundação estará assente sobre a rocha. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Esta é uma mensagem fácil de saber o caminho da salvação. Convido-vos a ler, especialmente, se não quiserem ler o livro todo de Romanos, mas especialmente este capítulo 10, que é muito importante, como o apóstolo Paulo explica a maneira de ser salvos. Nunca quero deixar nenhuma das mensagens também. O que é que a Bíblia diz? Todo aquele que se arrepender e invocar o nome do Senhor será salvo. E, portanto, como ele nesta passagem diz, temos que crer e confiar, portanto, confessar, e, portanto, todo aquele que confessar que o Senhor Jesus Cristo morreu e que Deus ressuscitou dos mortos será salvo. E, portanto, temos que acreditar nas promessas que a Bíblia nos dá. E, portanto, com uma prece como esta, Senhor, tende piedade de mim, um pecador, e precisamente, ou tendo misericórdia de mim, e, portanto, é o que é preciso para a salvação. Se for mesmo o arrepender-se do vosso coração, a Bíblia diz que seremos salvos. E a palavra de Deus é a verdade. Quero orar também para toda esta nação, portanto, para o presidente Joe Biden, o Senado, o Congresso, todos os governadores dos Estados, portanto, especialmente para aqueles que, portanto, na nossa denominação, portanto, a eleição do novo bispo
no estado de Connecticut e, portanto, que Deus nos deu sabedoria e direção para votarmos pelo candidato certo, não o nosso candidato, mas o candidato que Deus escolheu. Também para portanto, os presidentes das autarquias, das cidades, das vilas e, portanto, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem autoridade sobre nós. Todavia segue a pandemia do vírus, do corona e variantes, portanto também oro por aqueles que lutam e trabalham arduamente em prol daqueles que doentes e daqueles que investigam também esta doença e, portanto, que Deus os proteja e portanto, e os use para porque prestam um serviço público grande e especialmente àqueles que estão afetados. E, portanto, esta foi esta mensagem desta semana. E para a próxima semana estaremos aqui outra vez com outra mensagem em português e em inglês. Até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in the church of São Paulo Anglican, Episcopal Anglican in Connecticut, and this from here we take our message, we made our videos in Portuguese and English. This is the program of Portuguese language, but we translate for English. This is the purpose is take the message of the gospel to the ends of the earth. That's the great commission our Lord Jesus give to the disciples, and we are the disciples when he ascended into heaven. Go to the world and proclaim the gospel. Today we have access to the technology. We can, you don't have to go to every corner of the earth. By media and the internet, you can reach all the corners of the earth, and that's the purpose we do this, to obey the Lord and the Great Commission. Today we're gonna speak about faith, the way of salvation, and this message was taken from the Epistle of St. Paul to Romans, to the 10th chapter, and I'm gonna read a few verses of this very, very important chapter in God's Word. So Romans, I start in chapter 10, verse 8 to 13. What does it say? That's a question mark. The word is near you, in your lips and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Because if you confess with your lips that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For one believes with the heart, and so is justified, and one confesses with the mouth, and so is saved. The scripture says, no one who believes will be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all, and is generous to all who call on him. For everyone who calls in the name of the Lord shall be saved. The word of the Lord. So the title of this message for today is the faith to the way of salvation. And to start, sometimes, especially here in the United States, especially our evangelical brothers, especially to me when I was a brand new Christian, they ask me, are you saved? How you could become a Christian? So that's very common here. Not in Portugal is a little different even with Portuguese, but it's very a common question we hear sometimes. Have you ever asked how do you become a Christian? How the way you are saved? Tell me your story. A lot of people they ask that question. And the verse, the verse I read it today
give a nice answer, a beautiful answer. Salvation is close at your heart and your mouth. You don't have to go to heaven or to down to the earth, and on the salvation is near you, in your lips and your mouth. That's the passage I read in the book of Romans. And I recommend to read this very important chapter. He explains the way of salvation. And all the book of Romans is about is like a masterpiece of the doctrines and explain the way reconciliation, justification by faith, salvation, and everything is there in that book. Today we take this verse from, as I mentioned, the chapter 10, very important chapter. People think we must be a complicated process to be saved. You gotta. What am I supposed to do? I gotta do a lot of work. I gotta. Always we think you gotta ship, to participate. Many kind of ways we try to obey rules, and you think is the basis of our salvation. In this verse I read today is a few conditions for salvation. Verse 9 and 10 summarize the essence of salvation. There it goes. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, confess. To explain is to proclaim with our mouth what God says in the Word. Whatever we say, gotta be in line with God's Word, and so we have two conditions for salvation. The first one, it goes, if you confess, the condition, that the first condition. The second is if you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. You gotta believe in your heart because you gotta confess because that God raised him from that. You gotta believe in the resurrection. That's a condition very, very, very. Paul explained very, very, very simple in this passage of the scripture. That the simplicity and the sufficiency of the faith in Christ. And the second point, all who call on him, and there are three remarkable statements in this from verse 11 to 13. Everyone who believes in him will not be put to shame. The same Lord is Lord of all, bestowing his wish on all who call on him. Anyone who call on the name of the Lord will be saved. Everyone and all are the crucial words, and all the first start to confess, believe, and proclaim. That's all the three things they are in this passage of the scripture. There are no special groups. God have no favors. All of us, you gotta come to salvation the same way by our Lord. Always have a different experience of the way you become a Christian. God can never be put on box. So He use circumstantial people but all of us gotta come from the door, or Jesus. He claim, I am the door, I'm the way. Why is the way? Because He paid for his death about 2,000 years ago when He shed His blood, so that He purchased for us, as Paul lay out in this epistle of Romans. He purchased for us and He redeemed us, like He bought us back, because we were like slaves of Satan. So the payment was by His blood. That's the word redemption they used years ago in the marketplace. So when they sold slaves. So when you redeem a slave, you bought by a price. So He paid, and His price was His own blood. So it's no special groups. The world always He put us in the world. It means whatever goes against the social order, and He put us in labels. This is more important, but to come to salvation, all of us are equal. To get God's sealed approval is to trust in Him. That's I mentioned already. Call on Him, and
so simply and yet a profound truth, And in the verse 13 he said, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. If you believe, confess, and call, that's the requirements for salvation. That's the Bible says that, and it was you gotta believe in God's word, or you believe whatever sometimes the people say, but God's word is very clear, not by our good actions, but by the faith, not our faith in ourselves, but put our faith in the finished work of the cross, or the finished work of our Lord Jesus did almost 2,000 years ago. People, they go from different ways of salvation. Will be the last part of the message will be forever trying, because you're gonna try forever and you never achieve that. I remember a couple weeks ago I talked about the story of the Jesus told about that story about two men who went to the temple to pray, and the one was a Pharisee and the one was a tax collector. And the Pharisee prayed like this: Lord, thank you. You don't make me like the other people. They are thieves, sinners. I give you all a tenth of my income. I pray twice, and I come to the temple twice. And he said, even I'm not like this tax collector. Is next to me. So he gave to God all his good works, all his good actions, what he did. And the other one. A publican, was a tremendous despised job in Israel, because they take taxes from these own people. They are the most hated people, the publicans or tax collectors. And the only thing he said, he looked to heaven and he said, Lord, have mercy on me, a sinner. And you remember Jesus, the word of Jesus. The second was justified. Justified means like he has never seen before. So he was right with God right away. And the other one, he talked, he do a lot of things, he was not justified. You see, the salvation can never be for our good actions, but the good work that our Lord did for us about 2,000 years ago. Always I nail that because it's very important. But Paul explained the most of the Jews in this time, they try to be right with God by obey laws and do works. Who tried so hard to get might with God by keeping the law, they never succeed, because why not? Because they are trying to get right with God by keeping the law and being right in their own eyes. You try put your righteousness instead of the righteousness God put for us. So this was a stumbling block for them, and Jesus even explained that when he quoted from Psalms 1:18, he say, "I lay in Zion, I place a stone in Jerusalem, or Zion, that's the name of Jerusalem, that causes people to stumble, and the rock that makes them fall. But anyone who believes on him will not be disappointed." Exactly the same. This passage of Romans said today, those who put their faith in it not going to be put to shame, as I read. So now the same thing is not going to be disappointed, because our faith will be in the rock of our salvation. And Jesus explained again the second, the reverse of the coin. He said, those will be a rock, or a stumbling block for those who don't believe on him, and for those who believe will be our cornerstone, and we lay the foundation. We lay our faith on him. The last point of this message is, sometimes we like people, or in the early church, most of the people like the Jews, but not everyone. This to like trying to get right with God by keeping laws, and we think for us sometimes it's like church attendance can be, or work in the church, giving offerings and being nice be enough to attain salvation.
Of course, those things are very good, but it's not the reason you be saved. You do pretty much those things because that's the reason sometimes you are saved. But we don't do that to achieve salvation. That's totally different. And Paul is plain very clear in this passage that God's plan is not for those who try to earn God's favor by being good. It is for those who realize that they can be good enough and so must depend on Christ. And only by putting our faith in what Jesus Christ has done for us will be saved. And if they do that, they will never be put to shame or be disappointed. And so this was the message for pretty much we talk in Portuguese. And to just give a little resume, this passage will, if you confess, was the conditions, and you believe, and you proclaim the three things. You confess, you always start by confess by our mouth, but first you gotta repent because sin separates us from God. Believe in the Lord Jesus Christ. That's the second condition, and the third proclaim, and everyone who call in this name will be saved. I never finish one of every video if I invite you. You can do the same thing like the man who went to the temple and they just pray like this: Lord, have mercy on me, a sinner. If it's from your heart, you'll be justified like our Lord Jesus, because this is exactly the words they came from his mouth. Not I just quote his words. They is in the Bible, not my own words. And you can have a personal relationship with him in this life. We never know when it ends. Can end another year from now. Can end tomorrow. And he promised those who believe in him, he prepared a place for us. When this life ends, we have a place in heaven, a place our Lord prepared for us. I also want to pray for this country, for especially the governance. The Word of God tells us, command us in this book of Romans chapter 12, for our governance, and for our President Joe Biden, for the Senate, Congress, House of the Representatives, all the governors of the states, the mayors of the towns, the selectmen, and the police, firefighters, and everyone who exercise our authority over us. I pray the Lord protect them and put in the mind of the justice or whatever they're looking for God's wisdom, not mankind wisdom, to exercise their duties with justice and the love for people. Also for those who this pandemic they still in the whole globe, and those who work in pro the people, those who are sick, and those that put their life in the risk every day to help those they need, especially the sick. And I pray the Lord protect them and give them the wisdom and help those who I need. Also for the war they keep in the Ukraine, for the people of Ukraine, and also for the people of Russia. Most of the majority they don't want this war, and they lost a lot of lives too. And the Lord be merciful, and they have a lot of brothers and sisters in both of those countries. And the Lord, we pray for both countries, and the Lord give the wisdom, especially of the governments, and looking for a peace solution. And we pray for those who die, and for those the Lord have mercy on them, and have a place for them in this eternal kingdom. And so this was the message. We promise we come here again next week with another message, and in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, Son,